Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma aula interessante no nosso canal no YouTube. E hoje eu quero te explicar em detalhes como que funciona um conceito muito importante para que você consiga ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, que é você entender, saber interpretar as regiões de suporte e resistência no gráfico. Então vem comigo, preste bastante atenção para você entender. Começando a nossa aula então, galera, acho que a melhor maneira da gente poder aprender alguma coisa é vendo na prática. Então eu separei aqui o gráfico do Bitcoin, que está bem desenhado nesse sentido, e também o gráfico das ações da Vale para a gente poder dar uma olhada. Deixa eu arrastar um pouco o gráfico para cá, deixar um gráfico limpo. O que acontece, tá? O que acontece? Primeira coisa, uma região de suporte é uma região onde os preços eles param de cair, encontram compradores e começam a subir, até chegarem numa região de resistência, onde o mercado encontra vendedores, o preço para de subir e começa a cair. A região de suporte, ela também é considerada uma região de demanda. Por que demanda? A gente entrando nos conceitos econômicos, quando você tem uma alta demanda por determinado ativo, mercadoria, alguma coisa nesse sentido, você tem o quê? Um grande interesse de compradores naquele determinado item, por isso que o preço sobe. E uma região de resistência, ela também pode ser considerada como uma região de oferta, porque nesse patamar de preços, isso a gente fala aqui de ações, de ativos na bolsa, até o tomate a laranja aí na feira, tá? Esse conceito de oferta e demanda é um conceito de economia. E aqui, numa região de oferta, a gente tem o quê? Uma grande quantidade de itens ofertados para serem vendidos. Agora, eu acho que fica complicado você começar a misturar zona de oferta e de demanda. Eu acho que embola a sua cabeça, principalmente se você estiver começando. Então fica mais fácil da gente entender assim. O mercado parou de cair, encontrou compradores, é uma região de suporte, porque aquela região suportou o preço, ele parou de cair, começou a subir, chegou numa região de resistência, porque o preço encontrou resistência. Tentou continuar subindo, tentou continuar a furar, não conseguiu. O mercado para de subir e volta a cair. Tá certo? Entendido isso, vamos dar uma olhada agora nesses dois gráficos para ficar mais fácil da gente poder entender. Olha que interessante esse gráfico aqui do Bitcoin. Essa região aqui é uma região de resistência, porque o mercado vinha subindo. Esses exemplos aqui que eu estou te dando é no gráfico semanal. Então aqui nós temos uma região de resistência, porque o mercado parou de subir e desceu. E aqui embaixo nós temos uma região de suporte, porque o mercado parou de cair e subiu, fazendo esse movimento de alta. Novamente chegou para testar essa região de resistência, não conseguiu continuar subindo e caiu, chegando perto aqui de novo dessa região de suporte que ameaçou subir, depois voltou a cair. A gente pode até considerar essa aqui uma região de resistência e o mercado veio caindo. Nesse patamar de preços, o mercado parou de cair e começou a subir. Então aqui a gente tem uma região de suporte. O que é importante você entender, tá? Quando o preço chega numa região de suporte, ele encontra compradores e ele sobe até uma região de resistência, quando ele para de subir e começa a cair. Porém, durante esse movimento, ele acontece um zigue-zague, tá? Aí é o que a gente chama de execução dos pivôs, né? Onde a gente tem aqui os pivôs, ó. Topo e fundo, topo e fundo. Essa aula de pivô, eu posso fazer um outro material aqui para você no YouTube, para a gente não se confundir nesse momento. Mas é importante você entender que uma tendência, ela não se desenvolve em linha reta. Ela se desenvolve no movimento de zigue-zague, de topos e fundos ascendentes, por exemplo, aqui numa tendência de alta. Ó, mercado corrigiu, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu. Aqui de novo, né? Encontrou aqui
compradores nessa região de suporte, subiu até chegar na resistência. Depois uma tendência de baixa, ela desce, corrige, até aqui a gente consegue ver esse último movimento de queda do Bitcoin dos últimos meses, ó, região de resistência, o mercado cai, corrige, cai, até que ele para de cair, estabiliza, chega numa região de suporte e começa a subir, ó, sobe, corrige, vai se movimentando em zigue-zague. É importante você entender que a resistência é quando o mercado para de subir e começa a cair, o suporte é o inverso, tá? Mas esses movimentos, eles acontecem em zigue-zague na execução aí de pivôs. Então, numa tendência de alta, a gente tem topos e fundos ascendentes, ou seja, aqui, ó, fundo, topo, um fundo, esse fundo mais alto que o fundo anterior, formando um novo topo, esse topo é mais alto que o topo anterior, outro fundo, né, mais alto que o fundo anterior, e assim por diante, ó, o mercado ele vai se desenvolvendo nesse conceito. O que você pode pensar em fazer? Né? Deixa eu carregar aqui agora o template do Bitcoin, que já está fácil para a gente estudar. Olha lá, ó, eu já demarquei aqui as zonas. Então, essa região de suporte bastante interessante entre 18.500 até 15.500. Uma região onde os preços caíram, estabilizaram, pararam de cair e começaram a subir. Aí a gente tem essa região aqui, ó, que a gente comentou, era uma região de suporte. No momento que ela foi rompida, ela começa a funcionar como resistência. Então, o mercado de Bitcoin, desse ponto aqui, que ele encontrou compradores nessa região de suporte, ele vem testando essa região de resistência entre 31 mil até 34 mil dólares. Se caso essa tendência de alta conseguir romper os 34 mil dólares, aí a gente pode ter o ativo chegando aqui, ó, nesse patamar de preços entre 46 mil até 48 mil, que é uma região de resistência, tá certo? E novamente, esse movimento ele pode acontecer em forma aí de zigue-zague, para que você entenda. Então, no nosso caso aqui, que a gente faz operações no médio prazo, é mais interessante você, por exemplo, comprar numa região de suporte e esperar para sair numa região de resistência para que você consiga fazer poucas e boas operações, uma menor quantidade de operações, para você não girar muito a sua carteira e esperar o mercado chegar até nos pontos de interesse. Vamos ver um outro exemplo aqui para reforçar o nosso conhecimento. Então aqui a gente tem como exemplo as ações da Vale, as ADRs, as ações da Vale listadas em Nova York, que você pode negociar em dólar aqui na Active Trades, que é a corretora que eu opero. Novamente no gráfico semanal, olha que interessante, essa região aqui do final de 2021 foi uma região de suporte que encontrou compradores e as ações da Vale fizeram essa perna de alta. Pois nessa região foi uma região de resistência, porque o mercado parou de subir e começou a cair, ó. Fez essa perna de baixa. Então aqui a gente pode considerar uma resistência. Depois chegou de novo para testar essa região de suporte, o preço vinha caindo, estabilizou e fez essa perna de alta. Então novamente aqui o nosso suporte encontrando compradores e a gente teve aqui a nossa região de resistência, porque o preço parou de subir e caiu. Novamente, testando aqui a nossa resistência, fazendo o zigue-zague de baixa. Nesse momento aqui, o mercado chega para testar de novo essa região de suporte, que despertou o interesse dos compradores entre 13 dólares e 11 dólares, aparentemente estabilizando, já subindo. Então a gente tem como alvo a nossa última resistência mais importante. A gente pode ver como esse nível de preços ele se repete no passado. Então, as ações da Vale testando aqui essa região de suporte entre 13 e 11. Se caso o mercado engatar uma tendência de alta agora, os preços podem muito bem chegar para testar essa região de 19 dólares. Então, você consegue aí, da maneira que eu opero aqui, que eu compartilho com você no canal e no meu curso online,
essas operações aí de médio prazo na Bolsa de Valores, você espera para comprar uma ação boa. Quando ela estiver barata, você faz poucas e boas operações. No gráfico semanal, fica mais fácil de você entender, conseguir ver, conseguir interpretar essas regiões de interesse. Aqui no caso da Vale, né? A gente sabia que o papel chegando aí entre 13 e 11 dólares era uma região interessante para você poder comprar, e essa operação provavelmente ela deve durar alguns meses, uma posição aí de swing trade, de position trade, alguma coisa assim no médio prazo, onde você faz poucas e boas operações, pegando os movimentos mais amplos e mais lucrativos do mercado, tá certo?